Estamos ao vivo, eu, professor Viegas, professor Ulisses Borba, né? Por enquanto estamos aguardando o professor Elton Dornelles, aí, os três mosqueteiros da educação, e hoje temos uma convidada especial, aí, a professora Neiva Lazarotto, que vai falar um pouco aí sobre o posicionamento dos CEPERS aí diante dessa situação desse momento que a gente está vivendo aí, né? Boa tarde, professora Neiva, tudo bom? Boa tarde, Viegas, tudo bem? Boa tarde, Ulisses, a quem nos acompanha. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição dos mosqueteiros aí para o debate. Então, Viegas, em primeiro lugar, agradecer novamente a vocês pelo convite. E eu até perguntei para o Viegas antes, fiquei curiosa por saber da história dos mosqueteiros, saudá-los, né? Por essa iniciativa de se reunirem aos sábados e em outros momentos também para fazerem debates nas lives aí sobre a educação, né, e temas vinculados a ela. Eu sou professora do Estado há 34 anos, né? Comecei lá no interior com os anos iniciais, depois eu vim para o ensino fundamental e médio. Atualmente eu sou vice-diretora do Colégio Emílio Massot aqui em Porto Alegre, na ZEM, ali perto do Protásio, da Zero Hora. Sou vice-diretora do ensino médio da nossa escola e, digamos, fiquei um período na direção do CEPER, estava me perguntando se fazia parte da direção, no momento não. No momento eu integro o Conselho Geral do sindicato, né, que é uma instância superior à direção e inferior à Assembleia Geral da categoria, né? Fiquei um período longo até na direção do CEPERS, eu fui vice-presidente. Isso me oportunizou conhecer os colegas, né? O Viegas estava lembrando que nós nos conhecemos lá na Escola Feijó, e mesmo agora como conselheira, não sendo da direção, também segue o nosso papel. Para que eu seja a representação da categoria, eu tenho que estar vinculada a ela, não apenas à minha escola. Então, tentando ouvir, discutir, né, estar presentes aí nas questões educacionais. E também o Elton, que está chegando, né? Conseguiu? Então, o Elton, eu conheci, acho que o Elton no Inácio Montanha. Eu que convidei a Neiva. Posso falar aí? Não. Fique à vontade. Não, eu convidei a Neiva. Eu conheço a Neiva há muito tempo, há muitos anos. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. É uma grande líder, sabe muito de sindicato, sabe muito de política. Fiz questão de convidá-la. Ela foi uma pessoa muito legal comigo aí no processo de participação aí no CEPERS e tudo mais. E assim, hoje nós estamos muito bem representados para responder as questões aí que a comunidade escolar queira saber. Pode ter certeza. É verdade. Segundo item aí, né? Primeiro, a apresentação. Então, agora, nós colocamos como um item para deixar em aberto aí as perguntas, né? Até para o pessoal que está nos acompanhando e para os mosqueteiros aí fazerem as perguntas, né? Seu Rolando Lero! Como é que tá acontecendo no momento, né, o Elton e Ulisses, o diálogo com a categoria? Não sei. Eu participei de um grupo, né? Construção pela Base, aí eu acho que a Neiva lembra bem, né? E uma das reivindicações que eu tinha era que esse pessoal colocasse ali nos princípios, né, no que teria que ser feito, que o CEPER teria que ter ou uma TV web ou uma rádio web. Eu tinha que ter uma comunicação direta com a categoria. E isso, para mim, é uma crítica que eu tenho muito grande à direção do CEPER. Parece que não quer se comunicar com a categoria, né? Que hoje em dia não tem como tu não manter a categoria bem informada, né? Eu acho que ninguém melhor que a Neiva para explicar por que não há essa preocupação. Em princípio, né? E aí? Por que então, não tem? Eu vi que o Felipe chegou aí, dá um abraço pro Felipe, viu, Elton? Acorda, Elton! Eu posso dar minha opinião, eu não sou direção do sindicato atualmente, mas é verdade, ainda mais num período como estamos agora, já há mais de 6 meses, em plena pandemia, é necessário isso que vocês já levantavam como um ponto de programa na última eleição através da construção pela base, né? Uma rádio web. Olha, o CEPERS é tão grande, El, que na época que eu estava lá, assim, a gente já podia ter um caminhão de som do próprio sindicato. Nós poderíamos quase ter um ginásio de esporte do próprio sindicato para fazer as assembleias, que nós alugávamos Gigantinho e outros, né?
porque são 75 anos, tem uma história bonita, começou com as professoras primárias, né? Lembra do professor do magistério, uma história belíssima, passou pela ditadura, veio pelo período democrático, né? Pegou anos bons, anos de conquistas, e agora os últimos anos têm sido anos de perdas, de resistência, são lutas de resistência, então é um período difícil. Mas é verdade, é preciso... Né? Apesar dos cabelos brancos nossos, não quer dizer que a gente seja velho de ideias e de espírito. É preciso inovar. Eu acho que tem tido assim uma comunicação legal, razoável pelo WhatsApp, vídeos, etc. Mas tu tens razão, tenho acordo contigo. Acho que é um sindicato com um tamanho passível de ter uma rádio web, de ter uma TV, como alguns outros já têm. Acho que isso está faltando, é verdade, para uma comunicação mais eficiente ainda. Tem um canal no YouTube, verdade. Deveria ter lives lá, né? Pois é, eu não sei, eu posso ter enganado, mas me parece que tem podcast, né? Não sei. Tem agora um podcast, né? Não sei. Meu problema com podcast é que podcast, como qualquer rede social, como qualquer artifício de comunicação, seja podcast, Twitter, ele necessita obrigatoriamente da divulgação. E ficou entendeu? bastante evidente essa situação de não comunicação dos CEPERS, porque logo que nós começamos com a live aí dos Três Mosqueteiros, olha, as primeiras semanas foi uma loucura de professores e professoras do interior participando da nossa live. Nós tivemos mais de 6 mil visualizações de professores na nossa primeira ou segunda live, eu não lembro agora, né? Claro que o trabalho bacana que o Viegas faz, assim, de trabalhou muito essa questão, sabe? De como trabalhar com o Classroom e tudo mais, mas assim, a pessoal estava totalmente desamparado, dizendo, cara, para onde que a gente vai, o que que a gente faz? É um absurdo a gente ver o sindicato deixar a categoria nessa situação. Pois é. E para dizer mais uma coisa, você está muito bonita, professora. Tomei banho, Elton! Tomei banho. Não, na verdade, assim, ó, sabendo disso, eu não peguei bem o início do Café com Viegas e tal, descobri, mas eu vi que as pessoas começaram a comentar do Café com Viegas. Opa, tem alguma coisa nova no ar, né? Algo famoso ali. Então, essa dimensão que tu me das agora, de 6 mil acessos. E vocês acabaram, na verdade, prestando um serviço para a nossa categoria, né? Nessa orientação da Classroom, etc. Que bacana isso, guris. Guris, posso chamá-los de guris, né? Não. Guris, colegas, mosqueteiros, né? Minha parte, É muito pode. importante. Então, veja, ó, pode. Guris de 40, vamos dizer, de 40, né? Tá, vamos deixar passar assim. Então, na verdade, como tinham um vazio, vocês ocuparam 60, isso? 5,6. Como vocês ocuparam esse espaço, maravilha, foram envolvendo colegas e vai mostrando que tem potencial e que tem criatividade e que tem iniciativas. Eu acho que isso é fantástico, né? Lembrando que o CEPER Sindicato tem podcast agora, ó. Não sabia. Que de certa forma funciona como rádio web, mas acredito que poucos professores ouçam, mas realmente deveriam ser mais divulgado e aberto à participação de todos os membros do sindicato, o contraturno. Tem espaço a ser ocupado e como nós somos uma sociedade, quanto cada vez mais ela se marca pela disputa de classe, lembrando o velho Marx, tá? Luta de classes, a boa velha luta de classes, nós temos que votar que definir espaço e marcar posição. Não, vocês não vão deixar a convidada falar. É, só bagunça. Que falta de educação. Deixa o Elton falar enquanto eu sirvo um café e eu já falo aí. A questão é o seguinte... É que o Elton faz 3 lives que tá congelado, então vamos deixar ele falar hoje, vamos deixar ele congelado. Ó, tu quer mostrar os dentes, né? Tu tá rindo toda hora, tu quer mostrar os dentes. Vamos ver. Fala aí, vamos ver se... Olha os dentes do Viegas, como tá bonito. Ele botou aquelas lentes de dente, sabe? Olha como os dentes do cara tá, rapaz. Eu tenho que botar ordem na casa, não tem jeito.
incrível, mas mas uma questão que eu vou... O Elton veio impossível hoje, mas agora eu vou te ouvir. Fala aí, Elton. Se fosse café com o professor Elton, tudo bem. Agora, professor Viegas, bota ordem, bota ordem. Não, meu amor, sabe o que eu queria te dizer? É o seguinte, tu pode criar uma rádio web, uma TV web, agora se tu não der a importância que tem que ser dado, é que nem muitos governos fazem uma política para inglês ver. Quando querem fazer alguma coisa para responder, que eu acho que é correto e tem a ver, os advogados falando sobre a questão de alguns aspectos jurídicos, tudo bem, mas tem que investir na comunicação, porque hoje está todo mundo, nós viramos rato de celular, sabe? Não sabia. Sabe, formação política que eu digo é formação sindical, né? A nossa categoria é muito alienada, tio. Eu te digo pra ti que 70% da nossa categoria é alienada. Não tenho medo de dizer isso. Alienada no sentido de não saber nem o papel do sindicato, né? E aí dispensam a importância do sindicato, assim, eu não vou ver mais, eu vou me desassociar. Não é assim. O sindicato é da categoria, ele pertence a todos nós. Como é que tu vai abrir mão daquilo que te representa, né? Então, isso me preocupa, né, que não se faça esse trabalho. Falei demais. Tu tá de lado, assim, que é pra mostrar o headset novo, Elton. Tu viu que eu tô de brinco, ó? Tu viu que eu tô de brinco, ó? Alargador, ó. Então, viu, Viegas? Falta tu dizer que eu virei homossexual, né? Eu não uso brinco. Fala, professor. Vocês são pura energia, guris. A gente brinca e tudo, mas a gente fala muita coisa séria, cara. Então, quando o Elton fala da alienação, pegando o gancho da luta de classes, nós, trabalhadores, temos que entender que nós também precisamos nos organizar. Com quem é que o governador Eduardo Leite e o prefeito Marquesan, por exemplo, que são os mais próximos, as duas instâncias de Estado mais próximas à nossa, têm discutido a abertura das escolas? É com o CEPERS? Não. É com a Escola Feijó? Não. É com a patronal, é com o Bruno Eise não sei o quê, do Sinep, é o sindicato das privadas, é o sindicato da iniciativa privada. Então, eles discutem entre eles, um setor organizado da sociedade, no caso patronal, e os seus trabalhadores. O Simpro não é ouvido, assim como o CEPERS não é ouvido, como o Simpa não é ouvido, a TEMPA, que é a Associação dos Trabalhadores do Ensino de Porto Alegre, não são ouvidos. A gente tem que militar, batalhar, fazer ato, protesto, etc., para ser ouvido. Esses governantes têm ouvido a patronal. Por quê? Aí, como os Ulisses, a boa e velha luta de classes. Né? Quem é que eles representam? Eles representam os setores da elite, né? Da elite empresarial, da elite do sistema financeiro, da elite agrária no país, o agronegócio, o agro que é tech pop, né? O agro que é tudo e que mata, né? Eu lembro que o Elton militava muito nas questões ambientais também. Então, eu acho que isso... É fácil ser sindicalizado? Não, não é fácil. Não é fácil. É fácil fazer a luta sindical? Também não. É duro, é dureza, é dureza. Eu dizia assim, caramba, a gente tem que trabalhar, tem que militar, tem que se esforçar, tem que fazer a luta, tem que enfrentar. Já fizemos greve, já fizemos ocupações para ganhar coisas e para manter coisas. E como eu disse antes, no último período nós perdemos. Eu lembro bem, viu, guris? Olha, de 96 para cá, que eu vim do interior para fazer parte da direção do CEPERS, a última grande conquista foi o plano de carreira dos funcionários da escola, que nós conseguimos conquistar no governo do Olívio. Porque foi bondade do Olívio? Não, porque nós militamos, lutamos pra caramba e fizemos greve no governo do Olívio, né? Foi dessa forma. E depois nós não ganhamos nada mais. Teve o piso nacional, que foi no governo do Lula, na gestão do Tarso como ministro. Mas não se efetivou na vida de todos. Nós, do Rio Grande do Sul, por exemplo, não temos o piso aplicado. Agora o Leite deu um golpe ali em janeiro, acabou com a carreira do magistério para dizer e pegou tudo que a gente tinha de conquistas na carreira para transformar num número só e diz, bem, esse aqui é o piso. Parada chata. Entende? Então, nós vimos de um período do neoliberalismo, não sei se vocês lembram, do Fernando Henrique para cá, depois passou o Lula, que nós da esquerda, pelo menos eu milito no PSOL, posso falar isso aqui, né, guris? Né? A gente caracteriza como um governo reformista de baixa intensidade.
Não, esse ministro novo disse que pobre não tem que ter diploma, né? Acabou de dizer isso semana passada. Eu acho que nós temos que comentar aqui, por exemplo, Neiva, e Sandro e Elton. Oi. O que a gente tem cada vez mais forte é uma disputa por narrativa. Porque eu assim, ó, e na narrativa entra muito a questão dos termos. Dependendo, não me importa, a gente não pode discutir aqui ou começar da premissa de que são discursos, vou pegar aqui o caso da imprensa, tá? São discursos ou são pronunciamentos isentos, até porque a isenção não existe. Por que a isenção não existe? Tu pega a partir dos termos que a pessoa utiliza no seu discurso e tu vai ver, por exemplo, a forma com que ela pensa o mundo. Eu não entendi o que ele falou. A minha preocupação, que eu milito já desde os 20 anos no movimento popular, e eu realmente sou mais envolvido com o movimento popular, o que me preocupa é que a gente está vendo todo esse desmonte, todo esse prejuízo total que a população está tendo com esse governo Bolsonaro, e a gente não vê a população se indignar com isso. Significa o quê? Né? Que a população não entende o que está acontecendo. Entende? Então, esse papel, que nem nós estamos fazendo agora com o professor, sabe, e até com o aluno, é dizer o que é isso, o que é essa realidade, o que está em jogo, o que é essa disputa de poder, o que é, quem é que me representa, porque a mídia faz o papel de desmoralizar, de tirar a importância, de desgastar os sindicatos e as representações dos trabalhadores. Então, agora, com essas questões das mídias sociais, cabe a nós falar o beabá, né? Porque tudo bem, a gente tem que falar mais profundamente em questão ideológica e tudo mais, concordo. Mas tem muita gente que não sabe nem o beabá da política, quer saber quem é quem tem que fazer o quê, né? E qual é os interesses que está em jogo e qual é o meu interesse e quem é que me representa de fato, né? E a importância que tem o sindicato para me representar. Tem uma pergunta que o Felipe dividiu em duas partes. Pô, Felipe, mas mesmo assim ficou grande aí a pergunta. Né? Pergunta para a Neiva. Não acha que faz falta que o sindicato se envolva mais nas eleições para equipes diretivas das escolas, dando formação de gestão para os candidatos e apoiando chapas de filiados, pois as direções que queiramos ou não são lideranças da comunidade escolar, são muito alienadas e desorientadas, em muitos casos reproduzindo a ação de repressão dos governos. Essa é a primeira parte da pergunta dele, né? A segunda parte, em maioria, não sabe que pode pedir orientações e suporte jurídico do sindicato, quando recebe uma ordem autoritária e ilegal vinda dos governos. Se o sindicato se envolvesse mais nas eleições para equipes diretivas nas escolas, dando formação para os candidatos e apoiando chapas de filiados, não empoderaria melhor as direções de escolas e melhoraria as relações entre sindicatos e direções? Essa é a pergunta do diretor Felipe aí da escola André Leão Point. Acho que sim, ele fala a partir da sua experiência, inclusive, né? Eu me lembro, assim, quando nós conquistamos a lei da gestão democrática, viu, guris? Primeiro, as direções eram indicadas pelos governos, né? Não sei se vocês pegaram esse período. Depois, lá no governo do Colares, acho que vocês não tinham entrado ainda. Não. Nós alcançamos a escolha da lista tríplice para direção, como foi agora na UFS, não sei se vocês acompanharam ali a indicação, né? A lista tríplice. Então, tinha uma votação na escola, se apontavam 3 candidatos e a coordenadoria, que é a representação do governo do estado e da Secretaria de Educação, escolhia. E geralmente escolhia dentre os 3 o mais afinado política e ideologicamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era lá de Viadutos, pequeno município bem no norte do estado, e na época o mais votado foi um camarada, era o professor Zica, muito dinâmico, atuante no sindicato, na luta dos agricultores contra as barragens e tal. O outro mais votado, né, foi um camarada que há pouco tempo tinha chegado na escola e era do PDT, né? E ele foi o escolhido. E aí a gente disse, bom, qual foi o critério? Foi a competência. Era o do PDT, foi ele indicado, não foi o mais votado pela comunidade escolar. Então a gente foi da lista tríplice, nós acabamos lutando para ter eleição direta.
conseguimos alcançar isso, né? Daí o sindicato fez cartilhas explicando o que era. E a gente tinha conquistado, viu, Elton e o Felipe também, a formação de conselhos escolares para tentar democratizar mais, que não fosse só a direção da escola, mas era uma representação de pais de 4 segmentos, dos professores, dos estudantes, dos pais e dos funcionários. E a lógica que a gente batalhou lá nos anos 90 é que, por exemplo, se o Ulisses fosse o representante dos professores, o Elton dos estudantes, o Viega dos professores e a Neiva dos pais e das mães, deveria, né, era mais do que um, obviamente, deveria fazer assembleia com o seu segmento para fazer a discussão e trazer a opinião, o posicionamento do seu segmento. Não irmos nós 4, foi democrático ouvir o conselho escolar. Isso foi produto da luta contra a ditadura, da redemocratização do país. No Alcides Cunha tem uma tradição muito legal. O Conselho Escolar é atuante, reúne com a comunidade, faz assembleias. E não são muitas. Na minha escola não é perfeito. A gente faz um esforço de ouvir os setores, né? Mas não se consegue porque é uma comunidade muito dispersa. Tem moradores e estudantes de mais de 40 bairros. Agora, é verdade, foi tendo um enfraquecimento dessa representação e das próprias direções, né? Então, acho que o Felipe levanta uma coisa importante. Seria bom o sindicato retomar nas suas mãos esse debate e aproximar mais as direções. Quando o CEPER chama reunião de diretores das escolas, poucos vão. Boa parte das direções, infelizmente, eu não sei quantos estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, são senso comum. Se entende como uma representação do Estado. A mantenedora emitiu uma ordem, mandou um e-mail na sexta-feira às 19 horas, ou no sábado. Nós chegamos ao absurdo agora, guris, durante a pandemia, de chegarem e-mails na sexta-feira à noite, de chegarem e-mails no sábado, né? Deles mexerem na lista dos estudantes lá no início da pandemia em domingos, né? Então, e não ter grande resistência. Então, é um segmento que está ali, em disputa, eu diria, entre a mantenedora, quem está dirigindo o aparelho do Estado naquele momento, e a comunidade. Então, eu acho que essa ideia do Felipe, do sindicato realizar a formação, apostar que os filiados do sindicato, incentivar que eles sejam candidatos à direção. Eu vejo que o diretor hoje, pelo que tu falou ali, ele também acaba tendo muito poder dentro da escola, né? Não há muito, assim, hoje em dia, essa questão do diálogo com professores, com pais, né? Pelo menos é o que eu percebo, né? Teve um descompasso entre tudo que a gente lutou para democratizar e a prática recente. Teve um retrocesso, guris. Isso acompanhou o processo social. Assim como eu disse antes, a gente teve os anos do neoliberalismo que tiraram direitos, que foram tendo perdas, que foi tendo privatizações, isso, aquilo. Isso teve um processo de uma derrota, digamos, histórica até, na cabeça, na formação da classe, mas que não dá para desistir, né? Com a questão das novas mídias sociais aí, que pode gerar muito mais competência para nós discutir qualquer assunto que tenha a ver com a vida das pessoas, parece que a direita, né, maldosamente também usou melhor que nós. Porque essas últimas eleições que o Bolsonaro ganhou foi fazendo fake news, né? Mas parece que a gente meio que ainda está preso, não estou dizendo todo mundo, mas ainda está preso no panfleto, no jornalzinho, que ninguém lê mais, entende? Então, nós sabemos que grande parte dessa situação que a gente vive hoje no país foi colocada assim pela grande mídia. E hoje nós temos esses canais de comunicação, que nem nós estamos tendo aqui, que todo mundo pode fazer, né, participar, e que nós temos que usar assim, de forma muito mais forte, né? Nós temos que realmente investir nisso. Nós temos que trabalhar essa questão de discutir com a nossa categoria, né? Nós temos que ter a preocupação, né, de realmente criar lideranças locais, pessoas que representem a comunidade mesmo, que vão para dentro da escola e vão discutir a questão do poder e não vão aceitar que a diretora faça o que ela bem entender. Terceiro tópico aí, a gente quer saber a questão das voltas às aulas presenciais, né? Como é que está o posicionamento do sindicato com essa questão aí, né? A gente está na iminência aí de voltar às aulas aí agora, dia 13, né? Dia 13 de outubro, né?
E eu acho que uma coisa que os professores querem saber é o que o sindicato está fazendo, né, para tentar impedir, que eu acredito que seja a posição da maioria dos professores, seja contrária a essa volta nesse momento, por todas as questões sanitárias, né, que a gente sabe aí que está complicado ainda, né? Qual é o posicionamento atual do CEPERS? E a população também não quer. 70 e poucos % das pessoas não querem que volte às aulas. É verdade, é verdade. É verdade. Ontem teve uma reunião do Conselho Geral do CEPERS, eu faço parte do conselho, sou conselheira aqui por Porto Alegre, e teve essa discussão, mas já tem um posicionamento anterior, é uma reunião mensal que existe entre a direção estadual, os 42 diretores de núcleo, né, e os conselheiros. E o posicionamento do sindicato é contrário ao retorno, né? É contrário, tanto que tem o slogan escolas fechadas, vidas preservadas, diferente do que disse o governador, irritado na quinta-feira, né? Parecia bravo, irritado, né? Desafiando, dizer, quem sempre defendeu a educação estava na rua, agora por que não está na rua pedindo para que volte, para que tenha educação? Ele fez um desafio bem canalha, na minha opinião, bem canalha, porque é fácil falar e fazer reuniões lá do conforto do gabinete do Palácio Piratini com as entidades empresariais e pedir para que os trabalhadores da educação, professora, funcionário e os estudantes, os pais e as mães venham para as escolas para se encontrarem ali o seu direito, como se eles se importassem de fato com o acesso ao conhecimento. É uma canalice da parte dele, né? Mas então o posicionamento é contrário, não se vê condições. O governo orientou já há alguns meses uma questão da formação dos COIs, né? Que seriam os conselhos, ao comitê, o comitê né, que organizasse a questão para a recepção sanitária, né? Para verificar a temperatura, para verificar as condições, o distanciamento, etc., por escola, que deveria ter pessoas praticamente para sanitizar, desinfetar as salas de aula depois de cada turno, os corredores. Não existe pessoal suficiente para isso, não existe. Primeiro que tem os professores de risco, No levantamento da Secretaria de Educação, que eles divulgaram essa semana, seriam 4.300 professores de risco. Eu acho que tem mais. A olhar para a minha escola, eu acho que é mais. Pessoas que convivem com pessoas que têm risco, né? Isso aí eles não contam. Exato, é um outro problema. E por ali afora, então não teria pessoal suficiente para garantir as condições de segurança para um retorno nem em outubro. Então, tem esse posicionamento. E a Lisele está falando aí, sim, ontem ficou definido na reunião do Conselho Geral, viu, Viegas, o Elton e o Ulisses, e também para a Lisele e todos que nos acompanham, Luciane, o dia 8 de outubro haverá uma Assembleia Geral do CEPERS, virtual. Eles irão divulgar o link, o acesso, etc., onde todos poderão participar, para que nós tiremos um posicionamento como categoria, né, sobre voltarmos ou não voltarmos. E creio que ninguém vai ter acordo em retornar. E isso que o Elton disse, 70% da população está dizendo que não volta. Mesmo os pais e as mães que estão trabalhando, mesmo a faxineira, mesmo o cobrador do ônibus, mesmo o trabalhador aqui, eu vou dar o exemplo lá dos pais da minha escola que estiveram lá nos últimos tempos, tem bombeiro, tem o guarda municipal, tem as faxineiras, tem quem trabalha no comércio, todos os que nós fomos perguntando, que chegaram até a escola ou nos telefonaram, ninguém tem acordo. Vou dar um exemplo concreto. Entre quarta e quinta-feira, nós entregamos material impresso para 72 estudantes do ensino médio, que nós estamos fazendo o resgate e não tem acesso à internet, nem com a gratuita do governo que funciona, né? Porque não tem o celular que comporte isso. Eu perguntei para cada um deles, eram mais ou menos uns 12 pais ou mães, os demais todos estudantes, né? Qual a sua opinião, sem induzir, era a pergunta, qual a sua opinião sobre o retorno presencial às aulas que o governo está orientando que seja a partir do dia 13 de outubro? Dos 72, 2 mães disseram, acho que poderia o ensino médio, porque são adolescentes, são jovens, eles entendem o necessário distanciamento. Com um detalhe, uma delas, eu acho isso, mas o meu filho não volta. O meu filho não voltará, porque ele é asmático, né? Ela disse, olha, eu entenderia, porque eles podem. E a outra disse,
Eu disse, mas por que a senhora acha que poderia voltar? Porque todos nós da família já passamos pelo Covid, acho que todos vão passar, então poderia. Mas veja, de 72, 2 disseram, os demais todos foram categóricos, não tem condições, não esse ano, não enquanto não tiver vacina. Na reunião do CEPES, eles chegaram a definir alguma atitude que vão tomar para tentar impedir isso? Qual é a ideia principal? Qual é a ideia? Então, viu, Viegas, primeiro é o posicionamento da categoria, nós vamos resistir, vamos mostrar que é impossível, que não há condições nem humanas, né? Nem materiais do ponto de vista da segurança sanitária da saúde. E, se necessário, uma ação judicial. Já se chegou a discutir isso, como aconteceu em alguns lugares. Então, essa discussão também foi feita. Esse é o último recurso. O último recurso. Primeiro, nós vamos... A orientação é, essa semana e a próxima, realizarmos reuniões e plenárias com as comunidades. Não só entre os professores e funcionários, sim, entre nós, porque é a categoria que vai para a Assembleia depois, mas também ouvir as nossas comunidades. Muitas escolas já fizeram pesquisas, né? Google Form, pesquisa, direto, por exemplo, nós fomos fazendo no boca a boca. Então, a orientação é intensificar isso, essa aliança nossa com a comunidade. Porque nós estamos vendo que eles não têm acordo em botar seus filhos, suas filhas em risco, não. Mesmo que eles estejam trabalhando para sobreviver. Uma indagação que eu tenho. Agora saiu o último mapa em todo o estado do laranja. Daqui a 2 semanas, eu posso estar enganado, vai ser 12 ou 13 de outubro. Ou eu estou enganado? Não é coincidência isso? Tem uma pergunta do Felipe aqui sobre os contratados, tá? Ele colocou aqui, eu vou tentar resumir aqui a pergunta dele. Ele quer saber se não teria como fazer um projeto de lei, né, pressionando a Assembleia Legislativa para que autorizar que professores contratados pudessem fazer parte da equipe diretiva, né? Porque hoje, o que tu já falou antes ali, a gente tem um problema que a maioria dos professores não estão querendo mais ser da direção, né? E eu me lembro que uma vez esteve lá na escola e eu conversei contigo, eu era contratado na época. E eu agora, né, eu fiz concurso depois, agora sou concursado, mas na época eu era contratado. E conversei contigo sobre isso, né? Se não teria como tentar mudar a lei, né? Porque aqui o Felipe complementa. Quero um pouco, né, desse café aí. Se não teria como alterar, né? Tentar brigar por isso, para ter uma alteração na lei. Ele coloca aqui, não teria nenhum custo para o Estado, né? Qual a opinião da Neiva sobre isso, né? Então, esses contratados aí que estão há 15, 20 anos dando aula, né? Esperando que saia um concurso. O meu caso, por exemplo, na época eu não tinha licenciatura. Eu era engenheiro e fazia 14 anos que eu estava dando aula. A didática eu já tinha, né? Já tinha pego. Tanto que eu fiz a licenciatura e eu digo com vocês, para mim não fez diferença nenhuma. A única diferença que fez é que agora eu tenho um diploma. Não mudou em nada a minha aula. A minha aula continua sendo a mesma aula. Tá? Então, eu concordo com o Felipe. Eu acho que poderia ser trabalhado mais isso e poderia ter mais apoio dos contratados também, porque muitas vezes os contratados são escanteados, né? Eu vejo muita briga ali no grupo do magistério, porque as pessoas acham, não, contratada tem que fazer concurso. Só que o concurso não sai. Quando sai é igual aquele concurso que foi feito a primeira vez que eu fiz, que ninguém passou, porque o concurso foi feito tão assim, fizeram um nível tão alto que já era para ninguém passar mesmo. E depois do outro o pessoal conseguiu passar. Então eu acho que a pergunta do Felipe aí, né, tem, né, ele está pedindo desculpa aqui que saiu um pouquinho do tema da live, né, mas é bem impertinente, né, a gente precisa do apoio dos contratados também, né, e acaba não tendo, né. Eu acho que é coerente, porque olha só, o governo do estado disse que iria distribuir 60 mil Chromebooks. Supõe-se que nós tenhamos então 60 mil professores em sala de aula, certo? Uhum. Ninguém recebeu, mas vamos tomar o número dele, 60 mil. Eu gosto dos números, não sei se alguém de vocês é da matemática, acho que é o Elton. Eu sou da matemática. Não? O Elton é das humanas. É das humanas. 60 mil. O número de contratados
tem beirado a 21 mil professores, dentre 21 e 23, 24, mais os funcionários. Sei que um dos dados que tinha no ano passado, que chegava próximo de 30 mil entre os professores, entre os funcionários contratados, que também não tem saído do concurso há muito tempo, e os especialistas em educação, os orientadores, as orientadoras, supervisão escolar, né? Mas digamos daí, olha só o percentual que dá, mas digamos, vamos ficar nos 21 mil professores, dos 60 mil, né? É um terço, né? É isso? É um terço. Então, é muita gente. Agora, se o professor, a professora contratada, serve para dar aula, como disse o Viegas, por 10, 15, 20 e tantos anos, por que não serve para fazer parte da gestão escolar? Entendeu? Não sei. Então, é algo a ser superado, é algo a ser superado. Tem uma luta dos colegas contratados e que eu já defendi muito isso, né, o Elton deve lembrar, que era a efetivação dos contratados. Isso. Porque eles não são culpados se foram contratados e a emergência virou perenidade, virou quase eternidade, né? E eles estão servindo a educação. Eu fiquei 14 anos com o contrato. Servindo ao Estado, servindo à comunidade. Então, eu não acho que seja incoerente uma efetivação. Assim como a Constituição de 88, ela efetivou os que estavam no serviço público há mais de 5 anos naquela época. Existem projetos de lei, eu lembro de São Paulo, outros, inclusive, tramitando lá na Câmara Federal, mas não vão em frente, não tem interesse nisso. Mas é uma batalha a ser dada, é uma batalha, porque senão, se a gente não consegue avançar sobre isso, daqui a pouco não tem mais nomeados, porque estão se aposentando, né? É uma faixa etária já da minha faixa etária e outros muito próximos, dos nomeados ainda, não vai ter ninguém, e aí o que vai fazer? Se seguirem esses governos de orientação liberal, vão contratar a Fundação Lehman vai fazer aquilo que dizia o Felipe lá, em vez do sindicato fazer orientação, fazer formação, vai formar gestores quadradinhos, né? E vai lá, vai gerenciar o Emílio Massot, vai gerenciar o Alcides Cunha, vai gerenciar numa visão gerencial empresarial. Então, é uma batalha para nós que somos defensoras e defensores da educação pública. Essa questão aí da representatividade do CEPERS, né? Eu acho esse tema bastante instigante. Assim, ó, tu deve ter passado, eu e o Ulisses passamos, eu já passei por muitas escolas, o que eu já fui perseguido é uma coisa de louco. E não tô me vitimizando aqui, eu tô falando a realidade, sabe? Quando tu é um professor, que tu tem consciência e tu te posiciona numa escola, tu é perseguido. E perseguido das formas mais horríveis possíveis, né? Eu já fui até exonerado do Estado e depois ganhei na justiça a volta por disputa política, né? Que foi uma coisa rara, né? Eu estou comentando agora aqui, não tinha falado sobre isso. Então, assim, o CEPERS tem que ter maior legitimidade, tem que dialogar principalmente com esses professores que dão a cara para bater, que vão lá e disputam posição com colegas, né? Eu tenho na minha escola, o GFJ, gente que ainda defende o Bolsonaro. Então, assim, ó, é um absurdo uma pessoa dizer que defende o Bolsonaro. Eu entendo como sociólogo, agora como professor eu não entendo, né? Eu entendo no sentido de saber as explicações que podem justificar um cara dizer que vota no Bolsonaro e defender o Bolsonaro, né? Mas aí eu acho que o sindicato, não estou aqui colocando tudo como mal, o trabalho do sindicato, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar isso seriamente, tem que colocar isso como principal. Mas sobre esse item que tu tá falando aí, Elton, eu até fui pesquisar, tá, Neiva, que eu vou citar para entender por que eu coloquei essa questão aqui. No dia 11 de nove de 2015, há 5 anos atrás, em uma assembleia tumultuada, com direito a cadeiras e grades jogadas contra o palco no final, lá no Pepsi Stage, que até hoje eu não entendo por que foi lá, o CEPERS decidiu suspender a greve dos professores estaduais iniciada há quase 2 semanas no Rio Grande do Sul. Eu fui um dos professores que consegui convencer meus colegas, na época, a entrarem em greve. Pela primeira vez no FEJO, depois de muitos anos, o FEJO não tem característica de fazer greve, nós nos reunimos e conseguimos convencer e decidimos entrar em greve. Quando chegou na sexta-feira, a direção do CEPERS foi lá e acabou com a greve. Aí eu vou pegar aqui uma frase que está até dito, no final diz o teu nome aqui. A direção, quando viu que perderia, quis dar por encerrada a discussão
nós começamos a exigir a contagem dos votos, algo que é absolutamente democrático, mas a direção estava decidida a encerrar a greve. Criticou a professora Neiva Lazarotto. Peguei de uma reportagem da época. Eu, naquele momento, disse assim, o CEPERS não me faz mais de palhaço. Você é maluco, é? Ou pelo menos essa direção de agora. Porque assim, né, eu fiz toda uma campanha para nós entrarmos em greve. Quando eu consegui convencer vários professores, foram lá, mesmo tendo vários professores contra o final da greve. Né? Foi bem a época que o Sartori começou com os parcelamentos lá, né? Que a gente decidiu, não, agora tem que fazer de qualquer jeito, né? E aí foram lá e acabaram com a greve, mesmo contra a vontade da categoria, e pelo que eu li aqui, inclusive a tua vontade, né, na época, né, que foi contra esse fim da greve, né? Te cuida com o Viegas, que ele vai investigar a tua vida toda. A semana passada eles me acusaram de ter memória de elefante, né? Eu não esqueço desse dia aqui, ó, 11 de 9 de 2015. Ah, viu, Neiva? Viu? Pode investigar. Olha só, foi uma assembleia difícil, né? Até com cadeiras. Eu me lembro, assim, na história de assembleias bem difíceis, e essa foi uma delas, talvez a mais polarizada, mais tensa, né? Quando eu comecei a participar, viu, Viegas? Não sei se o Elton já estava na categoria nesse tempo, lá nos anos 80, eram assembleias assembleias no Gigantinho, lotada. A primeira vez que eu vim, me arrepiei, né? Mais de 15 mil lá nos anos 80. Depois passou por um período de esvaziamento que tem a ver, como o sociólogo vai avaliando a conjuntura, o enfraquecimento do sindicalismo de um modo geral, é um processo internacional, né? A questão do avanço do neoliberalismo sobre o trabalho, o mundo do trabalho, sobre as organizações dos trabalhadores. Então, essa assembleia foi difícil. Estava bem equilibrada a votação, né? Mas venceria a continuidade da greve, né? Mas a direção tinha decisão de acabar com a greve. E ela impôs, e óbvio que gerou revolta e voou cadeira. Isso entre os trabalhadores já aconteceu muitas vezes. Todo mundo ficou chocado, escandalizado. Em outras assembleias já do Gigantinho, também eu me lembro de umas, né, que jogaram pelegos na gente, etc. Quando a gente começa uma greve, terminar uma greve não é fácil, viu? É difícil construir uma greve, e ela é o último recurso sempre. Ninguém faz greve porque gosta, ela é sofrida, ela é um conflito, é o conflito mais agudo, né, o momento mais agudo da luta de classes, onde tu foi lá, reivindicou, fez passeata, fez isso, fez aquilo, fez reunião, fez assembleia, não conseguiu, bem, não tem mais, vamos à greve. Ou para ganhar alguma coisa, reajuste salarial, ou como o Viegas lembrou, era o período já do gringo, de Sartori, quando começou o atraso, o parcelamento de salário, então era pelo pagamento em dia. Então, para manter direitos. Como foi agora essa última, que foi grande, foi muito maior do que aquela de 2015, que teve muito apoio social, a greve iniciada em 2019, que acabou agora em 2020, com o fim do nosso plano de carreira, né? Com muita adesão, com muito apoio social. Há muito tempo eu não lembro que nós tivéssemos tido uma greve com tamanho apoio social. Nós tínhamos apoio de mais de 200 câmaras de vereadores, a comunidade, a população, e o governo Eduardo Leite conseguiu maioria na Assembleia Legislativa e nos impôs uma derrota, né? Então a gente tem sempre que analisar por que se a gente tinha tanto apoio social, tinha uma greve tão forte, como é que ele acabou nos ganhando? Não sei. Então é outro debate. Mas essa assembleia, viu, Viegas, foi isso. Eu lembro, viu, guris, lá quando eu comecei em 96 na direção estadual, nós conseguimos uma greve, uma assembleia de Gigantinho lotado, diferente de um Pepsi on Stage, né? Tá na 0 hora, eu tenho essa 0 hora guardada. Eu fazia parte da direção e nós entendíamos que não tinha como seguir com a greve, a gente tinha uma caracterização da conjuntura que não tinha como avançar, era o governo Brito na época, não tinha como avançar, nós seríamos desgastados, derrotados, nós entendíamos que era preciso recuar, manter a categoria unida, o apoio social,
para não nos esfacelarmos, enquanto categoria, enquanto sindicato. E coube a mim fazer a defesa na Assembleia Geral do fim da greve, com um gigantinho lotado, não um Pepsi com 3, 4 mil pessoas, mas tinha mais de 15 mil, estava lotado o miolo também. E eu lembro que eu comecei a falar no meio de vaias, porque tinha 1/3 que estava lá que achava que devia continuar, que ele não achava que poderíamos ganhar mais. Nós tínhamos uma análise como direção que não era possível. E eu fiz a defesa do fim da greve, né? E eu lembro que eu disse assim, não tem problema, pode vaiar, pode apitar, né? Mas nós temos responsabilidade com a categoria, com o sindicato, e nós que estamos orientando ao retorno da greve para a gente não perder a nossa união e a força do nosso sindicato. E nós vencemos a Assembleia. A Assembleia lotada votou por maioria absoluta pelo retorno da greve. E não fomos escorraçados, ninguém jogou nada em nós, porque as pessoas entenderam. Porque tinha um contexto, você conseguiu fazer uma explicação e tinha uma mobilização. Aquilo foi de arrepiar, né? A 0 hora bota aí, né? Quem venceu foi a Neiva Lazarotto, e depois todo mundo chorou, se abraçou, porque conseguiu manter. É difícil, é difícil. A do Pepsi, e quanto menos gente, menos mobilização, tu tem mais difícil ainda, que foi essa de 2015. Foi uma assembleia lamentável na vida da categoria. Tu não pode atropelar. Aquela daquele ano que eu fui lá e defender, nós argumentamos e conseguimos convencer uma massa de que era mais importante o recuo para a gente não se esfacelar. Agora, tu aplicar um golpe, é óbvio que tem resistência, tem reação. Só quem não tem sangue na veia aceita as coisas numa boa, né? Eu queria perguntar para a Neiva se ela acredita que a greve ainda é uma ferramenta eficiente, assim, baseado nas últimas greves que teve nos últimos anos, né? E eu quero agora com outra pergunta. Recentemente, uma questão dos professores com salários descontados, né? Que eu, na minha visão, eu acho que o CEPES não poderia ter deixado isso acontecer. Porque o professor, quando ele entra na greve, ele está acreditando que o CEPES vai defender ele, né? Que ele não vai correr esse risco, ele vai fazer a greve, vai recuperar a greve, que, aliás, é a única profissão que isso é uma coisa que eu bato muito, é a única profissão que depois tem que recuperar a greve. Isso era uma outra questão que a gente tinha que questionar, né? E, assim, os professores recuperaram a greve, essa última que teve, e mesmo assim, eu vi várias pessoas lamentando lá que estavam com os salários sendo descontados até agora. Isso aí, eu acho, na minha opinião, eu acho que enfraquece próximas greves, porque todo professor vai ficar com medo. Eu mesmo, a única fonte de renda fixa que tem na minha casa é a minha. Se eu não receber o meu salário, os credores não vão esperar, né? Então, assim, eu anotei aqui, ó, que no dia 14 de 1 de 2020, no jornal Extra Classe, embora a presidente do CEPES considere inaceitável a proposta do governo Eduardo Leite de pagar os dias parados em folha suplementar, mas mantém os descontos dos salários parcelados em 5 meses, ou seja, isso acabou passando, né? Acabou passando isso aí, o governo seguiu descontando durante 5 meses os salários de quem fez greve, mesmo os professores tendo recuperado, né? Então, isso aí causa um medo para as próximas greves, porque a pessoa vai olhar, mas só um pouquinho, o cara ele teve o salário dele, ele recuperou a aula e mesmo assim ele teve o salário dele descontado. Além dessa questão que tu falou, Viegas, o que chama atenção para mim é a falta de retorno da direção do CEPES, no sentido de, mesmo passando por essa dificuldade, falar com os professores, mas falar mesmo, não é dar uma entrevista, sabe? Por isso que eu falo das mídias sociais, investir nisso, para que o professor não pense assim, fui descontado, fiz a greve, o sindicato, sei lá, não me dá uma explicação plausível para que eu diga, pô, tudo bem, eles fizeram, vamos continuar lutando. Esse é um aspecto. E tem o outro aspecto ainda, que é tornar as greves, porque a gente fala assim, as greves são viáveis? É claro que são, desde que elas sejam massivas, desde que pegue a grande maioria, de 90% para mais. Entende? Não dá para te dizer que uma greve não dá certo quando 30%, 40%, 50% param e o resto não para, né? E eu queria emendar com uma última questão, Neiva. É que, por exemplo, assim, sim, tu não acha que faltou uma interpretação da categoria de modo geral das ocupações?
Não houve, de repente, não se deixou passar essa experiência, porque, de repente, talvez fosse, em conjunto com uma greve, por exemplo, uma nova ferramenta de resistência, né? O que tu acha disso? Uhum. Da ocupação das escolas, isso? Já tem 3 perguntas na corrida aí para responder. Vamos lá, 3 mosqueteiros lá. 3 mosqueteiros no ataque. Até as 2 da manhã aqui. É um emendão. É o famoso emendão. Eu não mereço isso. Bora lá, vamos tentar então. Olha só. Se a greve ainda é eficiente, né, greve de massa ou greve de vanguarda, né, eu tenho a mesma opinião, viu, Viegas? Mesmo com a dificuldade, mesmo com derrotas, como diz o Elton, sim, enquanto existir classe trabalhadora, enquanto tem exploração do trabalho, a última ferramenta de uma categoria de trabalhadores, seja qual for, vai ser interromper o seu trabalho. Dizer, eu não vou trabalhar, não é possível suportar essa realidade, essa situação. A greve é isso, né? Eu me nego a trabalhar. É o metroviário, é o rodoviário, da saúde é bem mais complicado, mas também eles garantem os 30%, são os bancários. Comércio, infelizmente, não tem tido, né? Na verdade, eles poderiam. Mas é uma ferramenta que, enquanto existir sistema capitalista, da exploração do trabalho, ela vai ser necessária. Uma coisa, se a gente consegue, isso que diz o Elton, uma greve massiva, ela tem mais chance de ser vitoriosa, né? Mas ela é um conflito. E no conflito, tu tem que usar uma tática. O que tu vai fazer? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bem, mas o outro, teu inimigo, né? Ou no caso o patrão, também vai atuar, também vai agir, né? E aí tu dá uma jogada, dá um passo, ele dá outro, como é que vai e faz? Então, ela é um jogo, assim como um jogo, estava escutando vocês, é um jogo. Tu entra, tu pode ganhar, pode perder ou pode empatar. Empatar significa não te tirou nada e não te tirou nem o salário, né? Mas nós estamos sem o salário. Recuperadas as aulas dessa última no governo do Leite. O Leite tem um discursinho mais light do que o Bolsonaro, mas ele é duro na aplicação do liberalismo, das reformas. Ele estava se gabando, eu escutei uma entrevista dele na rádio Guaíba, há 2 semanas, né? Onde o ex-governador estava cobrando dele por conta da reforma tributária, que ele não estava honrando todos os compromissos da campanha dele. Ele disse, eu fiz a reforma administrativa mais profunda de todos os governadores do estado. Eu fiz, né? Eu mudei as carreiras aqui, que foi o que ele nos atacou agora nesse ano. Mas, enfim, por falar em corte dos salários, guris, e sim, né? Eu também fui descontada, né? Como muitos, como milhares dos nossos colegas. Segunda-feira, dia 28, vai ser o julgamento, tá? Dá para a gente noticiar aqui, o CEPER está divulgando. Vai ser o julgamento da ação que o sindicato impetrou contra o desconto dos salários dessa última greve, porque os dias foram repostos, as aulas foram repostas para os nossos estudantes. Então, esperamos que, por uma questão de justiça, o Tribunal de Justiça do Estado diga que o governador deve nos devolver o que nos descontou, né, que descontou durante a pandemia dos colegas, dos milhares de colegas, né, de todo o nosso estado. Esse é um aspecto. Às vezes uma greve é necessária, mesmo que não tenha massa, a gente chama uma greve de vanguarda. E tem momentos que cabe a vanguarda. O que é a vanguarda? É quem tem mais compreensão que os outros, é quem está na frente, né? Quem tem mais politizado, mais ativista, se sente mais responsável pelo conjunto, que tem a compreensão de que é preciso alguns meterem a cara, já que os outros não estão vindo junto. Tem momentos que é isso, às vezes uma greve de vanguarda também pode ser vitoriosa, ela tem mais dificuldade. O melhor é isso, a greve massiva, reunião nas escolas, preparação, conversa com a comunidade, apoio social. Esse é o melhor movimento. Mas, às vezes, alguns têm que meter a cara. Sobre as ocupações, viu, Ulisses? A minha escola foi a primeira que teve ocupação dos estudantes, né? Dos meninos e as meninas. Tinha acontecido, acho que no Paraná ou São Paulo, aí o CEPER chamou uma reunião dos estudantes antes de deflagrar a nossa greve aquela,
Aí um dos garotos nossos do Grêmio Estudantil foi lá e participou da reunião, voltou e falou para minha diretora, olha só, nós fizemos uma conversa aqui, o Grêmio Estudantil, a gente vai fazer a ocupação da escola. O que a senhora acha? Vocês decidiram isso? Sim, então vocês decidiram, né? Tem o nosso apoio. Eles ficaram surpresos. Aí nós reunimos a direção, reunimos os professores e tal, e nos organizamos. E começamos os primeiros dias, inclusive, a nos organizar, a dormir junto, cada noite um grupo, etc., por segurança, e depois, de uma semana, a gente largou e o movimento foi deles, né? Esse movimento aconteceu em muitas escolas aqui, muitas do estado, teve São Paulo, Paraná aqui. Tu pergunta se faltou interpretação nossa, né, uma análise do significado e que talvez pudesse ser uma estratégia para além de uma greve. Talvez sim, talvez sim. Assim como as jornadas de 2013, né, que foram milhares e milhares de jovens para as ruas, também não se fez a leitura adequada, né? Era o governo da Dilma, por exemplo, aquele movimento não era fora Dilma. Posso dar uma questão de ordem, hein? Não. Deve, tá no fim da hora. Eu achava que a gente deveria continuar esse papo no próximo sábado, porque tem pontos que nós não vamos, né, conseguir dar conta, e eu acho que está sendo muito importante essa discussão. Se vocês topam... depende da convidada, se ela tiver disponibilidade para o sábado que vem. Deixa eu falar aqui, ó. Não. Quem concorda fica como tá. Aprovado. Tô dentro. Tô dentro. Assim, ó, a Anitta tá perguntando aqui, ó, os professores vão trabalhar online e presenciais também. Isso aí foi uma coisa que foi debatido até numa assembleia numa live da Assembleia Legislativa, que estava presente o secretário, né, o Faisal, e quando chegou na hora de responder essa questão aí, ele teve que sair antes, né, não pôde, ficou a mula, né? E é uma questão que todo mundo está se perguntando e não se tem resposta, né? Vocês têm alguma informação sobre isso? Tem alguma ideia de como é que está essa situação? A orientação deles é isso. Eu acho que agora vai depender de nós. Eu acho que temos que fazer nossas reuniões por escola, nossas assembleias por escola e tomarmos um posicionamento. É sobrecarga de trabalho, né, guris e ninfa? Acho que, sei lá, 99% dos colegas estão trabalhando mais durante a pandemia. E não estamos conseguindo atender todos os nossos estudantes, e não estamos alcançando todos, né? Então, retornando, né, lendo lá o material deles, lá do ensino híbrido, as orientações de volta, do COI, etc. Vai ter um terço dos estudantes, depois outro terço, outro, mas quem não estiver presente vai receber atividade online, quer dizer, Elton está dando aula hoje aqui de História, né, Elton? História. Sociologia. Quem é que é da matemática? Sociologia. Quem é que é da História, Sociologia e Matemática, e eu sou de Português. Está lá dando sua aula para um terço dos estudantes, mas vai ter que mandar para o outro, tem 2 trabalhos. Vai conseguir fazer o mesmo? Sim e não. A greve foi cogitada pela direção do CEPERS ou não? Chegou a cogitar essa possibilidade também? Então, a Assembleia vai decidir isso, vai decidir. A discussão nós vamos resistir porque não é possível, não há condições de retorno, nem humano, nem sanitário e nada, tá? E aí a Assembleia vota. Por exemplo, os municipários de Porto Alegre, aqui há tempo, os professores municipais, eles estavam discutindo a realização da greve sanitária, se negaram a voltar em função das razões, né, da falta de condições sanitárias. Mas eles mantiveram, acho que apenas estado de greve. Estão em estado de greve, significa que eles vão seguir a pressão sobre o governo municipal, aqui o Marquesã, e vão mostrar para o governo que a própria comunidade não quer, e caso o governo insista, talvez eles deflagrem greve. E como vocês disseram antes, tem todos os aspectos do medo das pessoas, do salário, a única fonte de renda, tudo isso. Então as pessoas
levam em consideração. E nós temos o peso do desconto desse ano, que será julgado segunda-feira. Vamos torcer, né? Não sei se vai ter chamamento para a gente ir lá, tem que acompanhar. Ficou discutido que tivesse, os núcleos de Porto Alegre, pelo menos. Então, é um debate a ser feito, está em discussão na categoria. Volta, é obrigatório voltar. O que nós fazemos? Vamos voltar? Poderia ser uma alternativa, uma greve parcial? Por exemplo, assim, uma parte remota e segue atendendo remotamente, mas não vai presencial. Teria essa possibilidade ou não? Mas Tem que uma ser. pergunta, não é contraditório, não te parece contraditório do governo, por parte do governo estadual, exigir o retorno presencial, uma vez que tu já tem essa internet patrocinada que possibilita, por exemplo, o trabalho remoto? Xaropiei do bagulho, né, velho? Eu acho que é uma contradição, viu? Mas o que não é contraditório na aplicação de um programa desses cretinos que defendem o agronegócio, os banqueiros e os grandes empresários? O que não é contraditório? É uma pregação e outra prática. O que está por trás disso? É o interesse da iniciativa privada, o retorno das escolas privadas. Nesse caso, viu, Ulisses? Nesse caso, eu sou a favor de que o Estado brasileiro pudesse subvencionar o prejuízo das privadas para manter, assim como eles fizeram aqui em Porto Alegre agora esse acordo, que a prefeitura vai bancar os 36 milhões dos empresários de ônibus pelo prejuízo. Nesse caso, o Estado brasileiro socorra a escola privada, para não obrigar, para não expor. Por quê? Porque os alunos da privada têm mais condições ainda do que os nossos da pública de terem um acesso online às aulas remotas. E esse corte de cabelo aí? Eu sei fazer isso aí. Não, já tá... O meu bonito. já tá convocado. Já tá... Ah, do Tá Ulisses? bonito. Hã? Ah, tá bonito. Passei a Olha máquina aqui, 8. Ó, o Ailton aprovou aqui a nossa ideia aqui, ó. Vem, Ótima Neiva. live, tem a parte 2. Parte Teu 2 óculos aí é novo, né? Tá bonito esse teu óculos. Ah, tu soubesse essa história do seu óculos, Elton. Eu levei lá do Ah, camelô. meu Deus. Mas é bonito, tá bonito, ficou bem. Esse preto aí pegou bem. É que nem os dentes do Viegas. Olha que coisa mais linda os dentes do Viegas. O que é que me vai achar em dia aí? Neiva, ele sempre acha. Oi. Ele sempre acha. Eu sei onde tu mora, hein? Ô, Neiva, ele fica bravo comigo, com o Elton, porque ele quer que o programa Idade seja Média, sério. na Idade Média, existia assim, ó, pepino breve. Hoje seria Elton ou inconveniente. Dá um bloco nele aí, Pedro. Ô, Neiva, o Ulisses fica bravo comigo, com o Elton, porque ele diz que a gente não deixa a live ser séria. Vou desligar aqui, tá? Tá muito engraçado. Deixa É um programa de humor isso aqui, você pode? Acha que é um problema isso aí. Onde é que tu inventou isso, cara? Ele quer que seja uma live séria. Ele quer uma live séria. Hein, guris? Lá no colégio a gente diz os seus arriados pros guris. Os seus arriados. Tem que brincar, né, Neiva? Tem que brincar, né? Elton, hay que endurecer sem perder a ternura. Isso. O Elton versão Capitão América, depois que descongelou, foi possível. É Não, nóis! ele tá muito chique com esse headset aí. Não, agora agora eu faço parte da elite também, tá? Tchau, obrigado Boa por estar semana. acompanhando aí. Beijão. Até semana que vem. Um abraço.